Os deputados federais marcaram a votação para o Marco Civil da Internet. Vai ser na próxima terça-feira, dia 25 de março. E até lá, a gente tem esse tempo para entender melhor que raio é isso, o que são essas regulamentações, diretrizes, esse projeto de lei que vai orientar a nossa vida na nossa querida web. Ter a regulamentação do governo é bom ou é ruim? O inventor da internet acredita que nossa vida aqui online precisa ser regulamentada por um documento universal, que valha no mundo inteiro. Ele é a favor de regulamentações individuais nos países, mas ele acredita que os países deveriam apenas aprovar esse texto, que seria uma formatação mundial. Assim a gente teria uma liberdade global em qualquer lugar que a gente fosse. Em entrevista ao Guardian, o jornal inglês, ele falou o seguinte: a não ser que tenhamos uma internet aberta e neutra, na qual possamos confiar sem nos preocupar com o que acontece nos bastidores, não serão possíveis governos abertos, boa democracia, saúde de qualidade, comunidades conectadas e diversidade cultural. Não é tolice pensar que podemos conseguir isso, mas é tolice pensar que podemos apenas esperar que isso aconteça. Essa frase ele conclama as pessoas a lutarem por uma internet regulamentada, uma internet em que se preveja direitos e deveres. A proposta do Marco Civil brasileiro, em tese, teoricamente, vem ao encontro disso aqui. Seria mais ou menos isso aqui que o projeto previa, né? Previa direitos e previa deveres. Acontece que, como no Brasil nada é simples, essa lei acabou também virando uma grande bagunça que pouca gente entendeu. Para melhorar o nosso entendimento sobre isso, o que eu fiz? Eu entrevistei um professor de Direito Digital. E ele vai conversar com a gente, explicar um pouco melhor o que é esse tal de Marco Civil. Rafael, obrigada por atender o convite e por vir conversar com a gente. Então explica pra gente por que o Marco Civil está tendo tanta polêmica. Olha, hoje os pontos polêmicos em relação à guarda de dados do solo brasileiro, né? Se as empresas, os grandes provedores vão ter ou não essa obrigação de guardar os dados aqui em solo nacional. E também um outro ponto polêmico, a questão da neutralidade da rede. E o último, que já não é mais tão polêmico assim, já não é o que está segurando a pauta de votação, questão de direitos autorais, também a questão até e soma-se a ele a questão de privacidade, em que muitos internautas acham que o fato de provedores armazenar os dados por 1 ano ou 6 meses, isso implica em alguma violação de privacidade. Esse ponto, vamos começar pela privacidade, que já há algum entendimento, né? Como que fica aí o direito realmente à privacidade do usuário? O texto que está formatado hoje, ele tem todo um enfoque em proteger a privacidade do usuário. Muita gente acha que não, que vai cercear a liberdade de expressão das pessoas na internet, mas muito pelo contrário. É um dos poucos projetos, o único no mundo, em que trate da visão do usuário, da proteção do usuário. Então lá tem a questão de que a previsão de que os provedores deverão informar como que ele retém os dados, como que protege esses dados, o impedimento, salvo expresso consentimento, o impedimento de transferir esses dados para terceiros sem anuência, né, claro, a questão de saber exatamente como que esses dados, quando é que são colhidos ou não esses dados, e também usar esses dados somente para a finalidade em que eles foram coletados. Ou seja, se eu fornecer para uma rede social, no máximo meus dados têm que estar ali para aquela finalidade, eu não começar, por exemplo, a receber spam de outras fontes que não foi o objetivo daquela coleta. A neutralidade, que é um princípio muito técnico, está criando um alvoroço. Explica pra gente do que se trata exatamente. De fato, a preocupação com a neutralidade da rede não significa que hoje nós tenhamos tantos incidentes de controle do tráfego. O que se pretende é evitar que aconteça. O que seria isso? É você contratar um pacote de internet, você vai ter que... O serviço a ser ofertado pode ser... vamos dizer, o preço diferenciado. Ou eu contrato a internet para e-mail, eu contrato a internet para rede social, ou eu pago mais caro por uma internet para banda mais larga em relação a vídeos, né? Então essa seria a questão da neutralidade. E hoje o que a gente tem, a gente contrata pacotes diferentes de velocidade. Não se tem discussão quanto a isso. Hoje já está muito claro que a neutralidade da rede não impede as teles
de oferecer pacotes com velocidades diferentes. Não tem mais, não se tem dúvida, a meu ver. Então, qual que é o argumento deles? Por que as teles estão insistindo nesse assunto? A ideia de que eles acham que o mercado é que tem que se autorregular e que isso vai emperrar o mercado e vai impedir eles de oferecer serviços diferenciados. E que, no fundo, segundo as teles, dizem que o serviço vai ficar mais caro, porque vai ter que subsidiar aquela banda para um usuário de menor intensidade, menor consumo, muito bem, para pagar aquele que consome vídeos por streaming, assiste ali, igual, por exemplo, tem Netflix, faz downloads o tempo inteiro. Agora, esse modelo é um modelo meio cruel, que acaba que quem não tem dinheiro fica isolado. A minha preocupação em se retirar a neutralidade da rede é porque, na verdade, o Marco Civil acaba virando um Frankenstein, porque dentro de objetivos, princípios e os fundamentos dele estão a questão do direito à informação, de usar a internet e entender que a internet é um meio de acesso à informação, de fomento à educação. Então, se a gente retira isso, nós vamos estar excluindo do acesso à internet, ainda que seja um acesso lento, mas hoje a pessoa que tem a mesma conexão de escada, ela não vai ter limitação de um provedor. Por exemplo, eu posso acessar a notícia do Google, eu posso acessar a notícia do UOL, eu posso navegar pelo Yahoo ou pelo Bing. Isso hoje é possível. Eu posso ter uma experiência mais lenta, claro. E aí, se eu quiser, eu compro uma internet, adquiro uma banda maior. A minha preocupação é que, se uma vez você retira da neutralidade da rede, embora hoje não há esses indícios de que as teles vão começar a fazer assim, mas a gente começa a dar uma autorização tácita aí para que agora realmente, se o Marco Civil foi rejeitado a neutralidade, então agora a gente pode fazer o que bem entender e nós vamos colocar pacotes diferenciados. E aí imagina o risco, a questão, o controle da informação fica muito mais sério. Você é uma pessoa de baixa renda, não acessar determinado tipo de conteúdo, e aí a gente fala até controle até político disso. Exatamente, seria uma elitização do que foi feito para ser extremamente democrático. Isso, o grande feito da internet é esse acesso universal e restrito para todos, né? Todos podem buscar informações, você não precisa só depender de uma biblioteca hoje que o Estado não coloca à disposição de uma comunidade mais carente. Hoje ele acessa a internet e tem possibilidade, inclusive cursos de grandes universidades que ele acessa, e impede aquele que poderia acessar com uma resolução menor, mas teria o conteúdo para ser educado. Estamos falando da volta da Idade Média, né, Rafael? Isso é. Ótimo. E você que está acompanhando essa discussão política toda, há risco de nós perdermos a neutralidade no Marco Civil? Olha, eu espero que não. Hoje foi adiado novamente para terça-feira, né, para a próxima semana, e ao que parece não há consenso, então vá para votação mesmo, né? Então vai depender de todos aí que fazer os movimentos, tentar levar subsídios nessa curta semana para os parlamentares, para que aqueles que forem votar de forma independente, né, com a sua própria consciência, analisem as vantagens e desvantagens da neutralidade. Muito obrigada, Rafael, pela participação aqui no canal. Bom, essas informações podem te ajudar a formar a sua opinião. Estude, pesquise e manifeste-se. A minha opinião é de que a gente deve lutar pela neutralidade 100% da rede, porque é essa neutralidade que garante que pobres, ricos e qualquer pessoa tenha acesso a todo o conteúdo da web. Isso é muito importante. E isso não está em risco só agora. Caso o texto seja aprovado do melhor jeito possível, ele ainda vai dar ao governo federal, ao executivo, o poder de mexer nessa neutralidade por decreto. Então a gente tem que manter a nossa vigilância e a nossa manifestação constante por uma internet livre. É isso que o idealizador da internet defende, eu defendo também, e você deixa aí a sua opinião nos comentários, manifeste-se e, principalmente, gostou desse vídeo? Ajude a divulgar essa informação. Eu conto com você e vejo você na próxima. Até lá!